Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá todo mundo aí? Vamos lá, continuamos aqui com a parte de raciocínio lógico. Tribunal de Justiça, prova para oficial de justiça 2023. O que a gente tá esperando nesse momento? Gente, ó, a dica para essa questão aqui, vamos lá, é uma questão que está te cobrando conhecimento das conectivos, se então o e o ou. Qual que é a dica aqui então, Adalberto? Primeiro, ó, considere verdadeira. Ele já deu o valor aqui dessas premissas. Todas as premissas são verdadeiras. Quando ele não fala nada, qual que é a missão que a gente tem geralmente? Geralmente. O que a gente procura descobrir aqui? Onde é que está a oração que ela está isolada sem conectivo? Quando não tem nada, eu pego aquela que está sem conectivo nenhum e tomo como verdade. Mas, às vezes, o examinador fala, ó, a primeira é verdade, a segunda é falsa, a primeira é falsa, a terceira é verdade. E aí vai. E aqui, nesse caso, ele falou que todas são verdades. Então, vamos lá agora para a segunda parte do nosso exercício. O que a gente precisa localizar? Os conectivos principais aqui, ó. Os conectivos principais é o se e aqui é o então. Então, temos que conhecer a tabela verdade do se então. Temos que conhecer, ó, na segunda parte aqui, ó, se então, a mesma coisa. Mesma coisa o se então com a gente aqui. Na terceira, o se então. Então, essa é a segunda parte. E agora vem o plus. A cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo, Adalberto? É o examinador queria também que você soubesse valorar, né? Valorar de certa forma, assim, definir como verdadeiro ou falso os conectivos internos. E aí, qual que é a missão? A gente localizar, começar, e quando chega onde tem o conectivo interno, a gente precisa também definir ele como verdadeiro ou como falso, entendeu? Então, deixa eu puxar aqui. Nesse caso, gente, ó, o que é importante? Primeira coisa, vamos lá, passo 1, localizei, li a sentença. Então ele está falando, li a questão, ele já falou que é verdadeira. Então, tá, se é verdadeira, todas são verdadeiras. Se não tiver nada, eu localizo a primeira que está isolada. Passo 1. Passo 2, localizo os conectivos. O que é? Os principais. Nesse caso é o se então, já defini que eu vou trabalhar com a tabela verdade do se então. Passo 3, vou verificar se tem conectivos internos. Quando eu for trabalhar, quando eu for valorar isso aí, quando eu for dizer que é verdade ou falso, eu vou precisar trabalhar essa questão dos conectivos internos. Como, Adalberto? Como isso vai acontecer? Ai, meu Deus, que dor de cabeça, ele está me deixando louco. Ó, desta forma aqui, ó. Então, primeiro, tá, ele falou que todos são verdade, então a gente vai começar trabalhando por aí, porque ele já falou que todos são verdade. E aí, o que é mais fácil? Aí tem gente que já vai, já dá aquela volta e pô, e pô, e pô. Não, a gente tem um certo tempo para responder a questão. Não precisa responder afobado e também não precisa demorar muito, tá? Então temos um certo tempo para responder a questão. E ele fala aqui, ó, Carlos não é filho, é verdade. Tá bom. Carlos não é filho, é verdade. Tudo bem. E aí eu vou e localizo lá. Onde tem Cláudio de novo? Na verdade é Cláudio, tá, Adalberto? Não viaja, Adalberto. Acorda, menino. Olá, Cláudio não é filho, é verdade. Então, Cláudio é filho é o quê? Aqui é falso, né, gente? Então, eu vou deixar aqui, ó, um F de falso, porque essa aqui é falso. E aí que começa a parte gostosa do treinamento, da nossa preparação. Veja que ele tem um se então aqui, tá? E a segunda parte, ele já começou como o quê? Como falso, né? A gente estudou, tá nos exercícios anteriores, que não pode ocorrer quando começa a segunda parte falsa. Eu não posso trabalhar com a premissa que é que eu desejo, né? Que eu tenho vontade, que eu espero que aconteça dela ser verdadeira quando a segunda é falsa e eu estou diante de um Vera Fischer, não pode ocorrer. Estou diante do se então, não pode ocorrer o que, gente? Aí, olha que legal, estou ouvindo, não pode ocorrer a Vera Fischer. Se não pode ocorrer a primeira ser verdadeira, a primeira tem que ser obrigatoriamente o que, Adalberto? Que ela tem que ser
A primeira tem que ser obrigatoriamente falsa, né? É isso mesmo, tá acertando aí quem falou que ela precisa, que ela tem que ser falsa. Então, essa daqui, ó, tem que ser falsa, né, gente? Vamos lá. Então, se essa primeira tem que ser falsa, eu estou aqui apanhando um pouquinho porque o meu computador está querendo travar aqui, mas vamos lá, vamos firme. Então, se essa primeira tem que ser falsa, olha, diante do se então, eu tenho que ocorrer isso aqui. Tá, beleza, Adalberto, não pode acontecer a Vera Fischer. A segunda eu já vi que é falsa, a primeira vai ter que ser falsa, mas eu estou diante de qual conectivo, Adalberto? Eu estou diante do conectivo chapeuzinho para cima, chapeuzinho para cima é o conectivo ou. E o ou, ele é um ou de boa. É o ou de flexível. Pode ocorrer verdadeiro falso, pode ocorrer falso verdadeiro, pode ocorrer verdadeiro verdadeiro. O que não pode ocorrer no ou é o quê? O falso, com o falso que eu vou ter uma sentença, o quê? Uma sentença falsa. E o que eu espero agora aqui, ó, nesse raciocínio lógico aqui? Eu espero ter uma sentença falsa também. Diante do conectivo ou, então o que eu tenho que definir aqui? Se a segunda sentença é falsa e a primeira fala Carla não é casada ou Pedro não é divorciado. Essas duas sentenças eu vou ter que valorar ela, eu vou ter que definir ela como sendo uma sentença falsa, para que eu defina no se então os dois falsos para eu finalizar como uma sentença verdadeira. Isso mesmo, Adalberto? Isso mesmo. Por quê? Porque o se então não pode ocorrer a Vera Fischer, certo? Mas pode ocorrer verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com falso também pode ocorrer. Só que eu já defini aqui, ó, que o primeiro, ó, o segundo era falso, o primeiro não pode ser verdadeiro, logo vai ter que ser somente o quê? Falso. Vamos lá, agora vamos colocar aqui então no papelzinho, ó, vamos escrever aqui, ó, vamos ver se dá certo aqui, porque o meu computador está querendo ajudar. Ó, a segunda falsa e a primeira falsa também. E aí sim eu tenho o Vera Fischer. Eu tenho, na verdade, eu não tenho o Vera Fischer, é justamente de onde eu tô querendo fugir, não é, gente? É onde eu tô que nem aquele negócio que a gente fala que foge da cruz. Ai, 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 menino. Acorda, menino. Certo, então agora fizemos a primeira com muita emoção, com muita categoria, com muito controle, e agora a gente vai para a segunda. Veja, Carla não é casada. Se Sônia não é mãe, se Sônia é mãe, então Carla não é casada. A gente já definiu ali na primeira que Carla não é casada é o quê? É uma sentença. Isso mesmo, repete aí dentro do seu coração que é uma sentença falsa, né? Se é uma sentença falsa, novamente aquele conflito. Não pode ocorrer a Vera Fischer aqui no se então. Essa primeira vai ser o que também? Falsa. Se eu colocar verdadeira, Adalberto, acontece o quê? A Vera Fischer, eu vou estar diante de uma sentença falsa e não é o que eu quero. Então, Sônia não é mãe, Sônia é mãe, é falso. Veja então, né? Pedro, se Pedro não é divorciado, tem um lá que Pedro não é divorciado, é falso. Então, vou colocar aqui. Então, né? Sérgio não é administrador e Gerson é noivo. Veja que esse E aqui, ele poderia influenciar alguma coisa, mas não vai influenciar nada. Por quê? Eu posso, aqui ó, o E pode ser, se eu quisesse que ele fosse verdade, aí sim eu trabalharia com a questão dos dois verdadeiros. Mas aqui tanto faz, por quê? Porque o conectivo é o se então, e a primeira já foi falsa. A única coisa que me impediria aqui é se a segunda fosse falsa. Mas se a primeira foi falsa, aqui tanto faz ocorrer o verdadeiro ou ocorrer o falso, não é, gente?
Aqui tanto faz. Quando acontece isso, eu também não vou me desesperar e eu também não vou falar, pô, tanto faz. Então, vamos entrar com recurso para fechar, para anular a questão? Não, a questão vai apresentar somente uma correta. Somente uma correta. Quando acontece isso, eu tranquilamente coloco o pontinho de interrogação e falo o que o que eu falo para a questão? Eu falo, ó, tá indefinido, mano, tá indefinido, ó. Agora não, tá indefinido, tá? Então, aí terminou, vai para as questões aqui, fala, Gerson é noivo, tá? Onde é que tem Gerson e noivo? Tem na terceira. Na terceira, o que aconteceu? A primeira sentença do se, então, já caiu como falso. A segunda, tanto faz ser verdadeiro ou falso com falso, diante do conectivo e. E aí eu faço o quê? Eu vou colocar aquela pontinho de interrogação aqui e o pontinho de interrogação aqui. Da mesma forma, eu vou colocar aqui o pontinho de interrogação. Não dá para eu ter essa questão como alternativa, porque o valor é indefinido. Vamos lá, Sérgio não é administrador, ainda eu estou na terceira. Na segunda parte da terceira premissa, Sérgio não ser administrador ou Sérgio ser administrador é uma possibilidade, só que eu estou diante de uma questão que eu tenho o valor indefinido. Isso mesmo, galera, isso mesmo, valor indefinido. Vou tirar aqui, ó, não serve como gabarito. Vamos lá, Sônia não é mãe. Vamos lá, onde é que aparece a Sônia aqui? Na segunda parte aqui, ó, Sônia. Se Sônia é mãe, então Carla não é casada. Veja que Sônia é mãe, é uma sentença falsa. Logo, a sentença verdadeira é o quê? Sônia não é mãe. Essa sentença aqui é uma premissa válida? Sim, com certeza. É o gabarito, Adalberto. Mais que isso. É a sua vitória. Vamos lá. Sônia não é mãe. Então, praticamente, se é uma coisa, logo não é outra, né? Então, vamos gastar menos energia aqui. Aqui não serve. Sérgio é administrador. Vamos lá. Sérgio não é administrador. Aqui é indefinido. Então, pode ser tanto ser administrador como não ser administrador, que o pontinho de interrogação vai ficar aqui. E eu vou fazer desta forma. Esse menino tá ficando bom, hein? Nós estamos ficando bom porque o canal está crescendo, a gente está melhorando, né? E algumas questões que já pareciam difíceis, você já vê que já não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil, por quê? Porque estamos nos preparando, né? A gente não está tão perdidão assim. É claro, e as questões mais difíceis, o que a gente precisa? Além de treino, paciência e entender a nossa capacidade de absorver a informação e transformar ela em conhecimento. É aí que está a maneira como a gente vai trazer aquilo para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para principalmente ali na hora da prova a gente trazer aquele conhecimento e falar, poxa, é dessa forma que eu sei responder. Você tem que falar assim, não é da forma que o Adalberto, que o Curtas Animadas do Beto, que o professor X responde, mas é da forma que eu aprendi e que eu vou responder. Porque tem algumas situações que tem um monte de forma de responder. E a mesma coisa de aprender também, a mesma forma de aprender. Vamos continuar, galera? Vamos para a próxima? Vamos sim. Curtas Animadas do Beto, presente na sua preparação até a vitória!